Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje, pela graça de Deus, encerrando este capítulo, capítulo 1 de Marcos, dos versos 40 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. E aí nós encerramos essa primeira parte do livro, cuja preocupação de Marcos é falar sobre a autoridade de Cristo. Ele começa falando que essa autoridade vem como manifestação da profecia, João Batista falando do próprio Cristo. Depois vimos o seu batismo, mostrando o início do seu ministério público sacerdotal. Depois temos a tentação, a autoridade do Senhor sobre os demônios. Temos também a autoridade do Senhor em convocar os seus primeiros discípulos, Cristo exercendo autoridade. Depois, então, a autoridade do Senhor na cura de doenças e também no livramento de endemoninhados. Então, aqui vemos Marcos construindo, através dos fatos da vida de Cristo, sua autoridade. Nós já sabemos que Marcos ele foi originalmente escrito para Roma. Portanto, aos romanos, como já temos afirmado aqui, era muito difícil crer no Deus na terra, sendo pobre, sendo andarilho, não tendo um palácio, não tendo um exército. Então, Marcos ele tem essa preocupação em mostrar que, a despeito destas questões, Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Deus entre nós. E é interessante porque Marcos ele encerra essa primeira sessão, porque depois ele vai falar sobre a autoridade de perdão de pecados que Cristo tem a partir do capítulo 2. Ele encerra essa sessão com a purificação de um leproso. Nós temos então aqui uma narrativa que está contida também em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4, e Lucas 5, de 12 a 16. E nós temos aqui a descrição da purificação de um leproso. Então nós vamos perceber o que de fato podemos aprender com a purificação daquele homem, possivelmente nosso irmão em Cristo. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, esse momento da vida de Cristo, da vida do Senhor Jesus, de acordo com Mateus, acontece logo em seguida ao chamado Sermão do Monte. Cristo então sobe numa montanha e ali então ele vai doutrinar o povo, falar acerca da lei de Deus, mostrando a verdadeira interpretação da lei, que é bem mais radical, bem mais dura. Os irmãos sabem disso. Ele fala que o assassino não é aquele que tira a vida do homem, mas é aquele que odeia seu irmão. Ele fala que adúltero não é aquele que se deita com uma mulher, mas é aquele que pensa na sua mente fazê-lo. Então, de fato, o Senhor Jesus vai mostrar toda a profundidade da lei do Senhor aplicando a nós. E é interessante porque Cristo, ao descer, ele é então interpelado, ele é, em certo sentido, constrangido por um homem cheio de lepra. E aí nós perguntamos por que os três evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas e o próprio Marcos, eles dão tanta ênfase a essa purificação. Por que esse evento do leproso ele é trazido com uma certa riqueza de detalhes?
E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, de que nós precisamos, para compreender esta narrativa, precisamos também entender qual é o significado da lepra nas Escrituras. E os irmãos devem perceber que, de fato, existe todo um significado quanto a esta enfermidade, quanto a essa doença de pele. Nós não sabemos exatamente se aqui se trata de hanseníase, não sabemos disso, mas nós sabemos que se trata de uma doença na pele e que, de certa forma, desfigurava as pessoas, tinham a sua pele manchada e eles tinham todo um protocolo. Todo leproso ele tinha que viver um protocolo no meio do povo, no meio da sociedade. E nós podemos perceber que a lepra, a princípio, era uma doença extremamente humilhante. Então vejam que a lepra trazia um significado de extrema humilhação. E isso acontece pelo que está registrado em Levítico 13, de 45 a 46, que diz: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, serão despenteados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então os irmãos percebem que existe no Velho Testamento toda uma regra muito dura com relação àquele que possuía lepra. Ele deveria desgrenhar o seu cabelo, ele deveria cobrir o seu bigode, ele deveria se cobrir de trapos, ele não podia morar na cidade, ele não podia se aproximar de ninguém, e quando ele estava a caminho e alguém se aproximava, ele começava a gritar em alta voz: imundo, imundo, para que aquela pessoa ela pudesse fugir dele. Essa enfermidade ela tinha uma característica tão profunda que estava ligado, inclusive, à prática do culto. No Velho Testamento nós percebemos claramente que somente o sacerdote, ele podia determinar se alguém estava ou não puro daquela doença. Somente o sacerdote tinha autoridade para dizer se alguém era imundo ou se alguém era puro. E vejam que qualquer contato físico de alguém com o imundo, com o leproso, ele também se tornava imundo. E vejam que isso está ligado a dois aspectos, porque na lei cerimonial e civil do Velho Testamento, isso também acontecia com o morto. Se alguém tocasse um morto, ele era considerado imundo por 7 dias. Se alguém também tocasse, mesmo que nas vestes de um leproso, ele também se tornava imundo e ele passava então 7 dias, no mínimo, num processo de purificação. É por isso que nós percebemos que as regras para o leproso são as mesmas regras para o morto. Portanto, não era uma doença totalmente simples, mas era uma doença que trazia toda uma carga simbólica pesada sobre o povo. E isso acontece porque a lepra, ela também estava intimamente ligada ao pecado. Então, quando eles olhavam para a lepra e eles olhavam para aquele enfermo, eles percebiam que, de alguma forma, aquilo deveria lembrar sobre o juízo de Deus, a mão do Senhor, sobre o fato de que esta pessoa, ela trazia sobre si a marca do pecado. Isso acontece porque nós vamos perceber em Números, capítulo 12, verso 10, Miriam, quando ela, de certa forma, ela se coloca contrário a Moisés, e o que o Senhor faz com ela naquele momento? Ela é tomada por lepra, e ela então deve sair. Nós vemos o caso de Geazi, em 2 Reis, capítulo 5, verso 27, quando ele também peca diante do Senhor e ele é punido com a lepra. Nós vemos o caso de Azarias, também, que ele peca diante do Senhor no que diz respeito ao culto, e Deus então, por conta disso, pune Azarias com a lepra, a ponto dele ter que morar fora do arraial, fora da cidade, até a sua morte. É interessante perceber que o leproso, ele era visto como um cadáver ambulante, como um morto vivo, como um defunto imundo
que perambulava como um fantasma fora da cidade. Então, irmãos, é por isso que nós percebemos que a partir do Velho Testamento era extremamente proibido o leproso entrar para cultuar ao Senhor no templo. Eles eram proibidos, eles não podiam entrar no templo, eles não podiam entrar nas sinagogas, aliás, eles não podiam entrar em ambiente nenhum. Ele deveria perambular pela cidade, viver das esmolas, e o tempo todo, ao perceber a aproximação de pessoas, ele deveria gritar o tempo todo: eu sou imundo, eu sou imundo. É tanto que o processo de reconhecimento da purificação da lepra era um processo bastante rígido. Nós vamos perceber isso lá em Levítico 13:14. Inclusive o leproso, ou ex-leproso, quando ele era justificado, ou melhor, ele era declarado puro pelo sacerdote, ele deveria oferecer sacrifício por seus pecados, para poder novamente entrar em comunhão com a igreja e poder cultuar ao Senhor. É por isso que não se usa a palavra cura de lepra, mas se usa a palavra purificação. A gente vai perceber isso, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 8, quando o Senhor Jesus conclama os seus discípulos para irem pregar e exercer milagres e sinais e curas. O Senhor Jesus diz assim: curai enfermos. Então veja, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Percebem a diferença? Quando se trata de enfermidade, é cura. Quando se trata de morto, é ressurreição. Quando se trata de demônio, é expelir, expulsar. Quando se trata de lepra, é purificação. Porque a lepra estava ligado a tudo aquilo que é absolutamente imundo. É por isso que o termo utilizado no Novo Testamento, quando fala sobre a purificação do pecado, as pessoas eram então purificadas pelo pecado. Essa palavra, no original, ela é a mesma palavra utilizada para a lepra. Por exemplo, quando nós vemos lá em Atos, capítulo 15, verso 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração, se referindo à purificação do pecado. Ou em 2 Coríntios 7:1, quando diz: tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ou como está em 1 João capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa expressão, que é uma expressão específica na língua grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, é exatamente a mesma palavra utilizada por Marcos no verso 40, quando diz: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Por isso não há nenhuma dúvida de que aqui nós temos uma doença terrível, uma doença onde não havia cura, havia purificação. Ela estava diretamente associada ao pecado, a ponto de poder, de alguma forma, contaminar aqueles que tocavam. E de fato, quando nós olhamos isto lá no Velho Testamento, nós vamos perceber que de fato, ali eles estão apontando para a realidade do pecado. No Velho Testamento, a lepra, ela simbolizava o que o pecado faz com o ser humano. Ele continua andando, ele continua vivo, mas ele está morto e deve ser tratado como tal. É por isso, irmãos, penso eu, que Marcos então ele encerra essa primeira parte do seu evangelho, mostrando a autoridade de Cristo. Ele encerra com a purificação de um leproso. Porque, de fato, essas questões do Velho Testamento, no que diz respeito à lepra, apontavam também para a obra de Cristo. E o próprio Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui ele, purificando aquele leproso, ele também está apontando para a sua própria obra de redenção, no que ele pode, com o seu poder, fazer com o pecado daquele que vai aos seus pés.
É por isso, irmãos, que quando nós somos informados de todas essas questões, quando estamos de posse dessas informações sobre a lepra, aí nós percebemos como esse quadro ele se torna mais vívido, ele se torna mais pujante, ele se torna muito mais forte, porque aí nós vamos perceber que aparentemente vários protocolos foram quebrados aqui. Porque primeiro o leproso, ele se aproxima de Cristo, ele não podia fazer isto. Ele tinha que se afastar dele e gritar imundo. Vemos também o próprio Cristo tocando no leproso. Ele também, como homem e seguindo a lei civil e litúrgica, a lei cerimonial, ele também não podia fazer isto. Ele não podia tocar um leproso, assim como um leproso não podia se aproximar dele. Mas aí nós precisamos entender o porquê disso. Porque essa quebra, e que na verdade não é uma quebra do protocolo ou quebra da lei, é apenas aparente, mas aí nós vamos entender todo o significado das restrições no Velho Testamento, que em Cristo elas são todas dirimidas. Em Cristo nós não temos mais todo aquele protocolo que age contra uma doença terrível. E aí nós vamos perceber que essa aparente quebra do protocolo e da lei está presente aqui do verso 40 ao verso 42. E a cena é muito simples. Nós temos um leproso em seus trapos, desgrenhado, e ele se aproxima de Cristo. Nós não sabemos se Cristo estava dentro de uma casa, acredito que não, porque se ele estivesse dentro de uma casa, de longe já teriam dito para o leproso: vai embora, sai daqui, imundo, não se aproxime. Eu acredito que Cristo pode inclusive estar fora da cidade ou no interior dela, mas num lugar público. E aí nós vemos então essa cena absolutamente inusitada, um leproso que se aproxima do Senhor. E é interessante porque o leproso não podia se aproximar de ninguém, e ele, portanto, deveria saber que não poderia se aproximar de Jesus, porque ele, em contato com Jesus, poderia tornar Jesus impuro. E aí imaginem Jesus tendo que passar por todo aquele protocolo cerimonial, 7 dias de impureza, depois ele ia lá ao sacerdote e matava 2 animaizinhos para a remissão dos seus pecados e ser considerado puro pelo sacerdote. Imaginem isso. Meus irmãos, é por isto que nós olhamos para esta cena e aí vamos descobrir, não por meio do legalismo, mas por meio do pacto da graça de Deus, o significado da restrição no Velho Testamento e como ela se dirime, como ela morre, como ela deixa de existir em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o leproso não estava diante da lei, ele estava diante do legislador. Ele estava diante daquele em que todas as leis cerimoniais e civis iriam deixar de existir pela sua presença real. A presença de Cristo coloca essa lei cerimonial e essa lei civil na UTI que está prestes a morrer. Daí a beleza desse quadro. Porque aí nós vamos perceber aquilo que o autor de Hebreus diz, que todas essas práticas civis e cerimoniais do Velho Testamento eram sombra do verdadeiro. Por isso eu insisto em dizer que aquele leproso não estava diante de alguém que obedecia à lei, mas ele estava diante do legislador, do criador da lei. Portanto, não há uma quebra aparente, mas do ponto de vista da profundidade teológica, não há quebra. Porque ele está diante do legislador. E vejam que o leproso, ele reconhece que ali não está apenas um curandeiro. O leproso reconhece que ali não está apenas um homem poderoso, mas ali ele reconhece que estava o Deus Todo-Poderoso, o cumprimento daquilo que Isaías fala sobre Emanuel, Deus conosco, Deus veio habitar essa terra.
Isso é simples, porque quando nós olhamos para o texto paralelo em Mateus capítulo 8, a partir do verso 1 ao verso 4, Mateus diz lá com todas as letras que o leproso adorou a Cristo. Isso é algo interessante, porque de fato nós podemos perceber que em Marcos a tradução diz que ele se colocou de joelhos, ele se prostra diante do Senhor. Eu creio que a palavra mais aplicável aqui seria ele prostrou-se diante do Senhor, e Mateus faz questão de ressaltar que de fato o leproso adora a Cristo. Lucas no capítulo 5 do verso 12 ao verso 16, no mesmo evento paralelo, diz que o leproso ele se prostra e ele coloca o seu rosto em terra, ele adora a Cristo. Ora, nós sabemos que um judeu, ou alguém influenciado pela religião judaica da época, não podia jamais se ajoelhar diante de alguém, não podia jamais adorar a uma pessoa. Mas aquele leproso, obviamente por um esclarecimento do Espírito Santo de Deus, ele sabe que está diante do Deus Todo-Poderoso. Não se trata apenas de um homem ou de uma capa da divindade, mas era o Deus poderoso. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos reaprender a como lidamos com Cristo. E aí eu volto a insistir apenas do ponto de vista didático, apenas isso. Se o Velho Testamento proíbe fazermos qualquer imagem de Deus, o que pensar das imagens, das figurinhas de Cristo? Ele é Deus ou não é? Ah, não, mas é a parte humana. Ah, então você está dizendo que quando eu apresento uma fotografia, uma pintura, um desenho de Cristo para uma criança, então eu estou dizendo a ela, meu filho, aqui é só o humano. Porque o divino, eu sei que eu não posso fazer imagem. Aqui é só a parte homem. Nós estamos cortando como se corta um queijo ao meio. Então a parte divina não está aqui na figura. Nessa figurinha é só Cristo, o homem. Não soa estranho isso? Soa. E de fato, irmãos, aquele leproso, ele teve a convicção de que quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso, e ele inclusive reconhece a soberania desse Deus. Ele diz, se quiseres. Ele não diz assim, ah, se tu clamares a Deus por mim, ah, se você clamar ao Pai para que Ele me purifique, ah, você é um homem de Deus e de fato o Espírito Santo te concede poder. Não, ele se dirige diretamente a Jesus e diz, se tu quiseres, ó Senhor, se quiseres, se é o teu desejo, porque tu és Emanuel, tu és o Deus conosco, eu estou te vendo, de fato és um homem, mas és Deus, o Todo-Poderoso. Que coisa linda! É por isso que essa cena é uma cena tão emblemática nos evangelhos, porque nós estamos lidando aqui com lepra, e estamos lidando com um leproso que não vai a Jesus vendo nele um curandeiro, não vai a Jesus vendo nele um simples homem, um mero salvador, mas ele se aproxima do Senhor, e imaginem, ele se aproxima, coloca-se diante do Senhor, ele cai de joelhos, ele tomba para frente, coloca sua boca no pó e diz assim, ó meu Senhor, ó meu Senhor, se quiseres, podes purificar-me, tu és Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos encher o nosso coração de temor com relação a Cristo. Como nós devemos parar de tratar a Jesus apenas como um amigo, e Ele de fato o é. Apenas como o primogênito de todos aqueles que receberão a coroa do Senhor, de fato Ele o é.
Mas nós precisamos entender que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que Deus constitui-se de três pessoas com o mesmo poder, com a mesma glória. Nós temos Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós temos o Deus Filho eternamente gerado, o Todo-Poderoso. E nós temos o Espírito Santo, aquele que é eternamente concebido, Todo-Poderoso. Qualquer coisa que eu faça com relação ao Espírito Santo, se eu pego a imagem de um pássaro e eu digo, esse é o Espírito Santo, eu estou fazendo isso com relação a Deus. Se eu pego a imagem de um homem qualquer, sim, porque ninguém sabe qual foi a aparência de Jesus. Eu pego alguma coisa da imaginação humana, faço um bonequinho, faço uma carinha, faço um desenho animado e digo, esse é Jesus, eu estou me referindo a Deus. Assim como se eu pego a imagem de um homem idoso com barbas brancas, com vestiduras brancas, e eu digo, esse é Deus Pai, eu estou me referindo a Deus. Aquele leproso entendeu isto. Ele foi a Jesus para adorá-lo, é claro que ele também clamou pela sua purificação, mas ele tem uma atitude de culto, ele tem uma atitude de adoração, de reconhecimento de quem Cristo é. E meus amados irmãos, como nós também precisamos entender isto. Porque achamos que só Deus Pai, não é? É o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é o nosso amigo. Não, Deus Pai também é nosso amigo. Mas nem por isso podemos tratá-lo de qualquer maneira. Como esse leproso nos ensina. Como esse leproso reconhece a soberania de Cristo, contrastando com a sua condição miserável. Ele não precisou dizer imundo, imundo. Ele estava diante de Deus, Deus sabia disto. Ele não precisou falar da sua condição miserável. Ele apenas reconhece dele mesmo, da sua condição miserável, quem era o Deus ali presente, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. Parece que o leproso era presbiteriano, né? Porque ele não reivindica cura nenhuma aqui. Ele não diz, Cristo, eu decreto, eu determino, me cure, me purifique. Não é nada disso. A oração dele é cheia de humildade. Se quiseres, meu Senhor, se quiseres, purifica-me. Por isso, nesse sentido, nós percebemos que a atitude do leproso é em primeiro se prostrar, primeiro adorar. Que maravilha! Aquele leproso, tão desprezado pela sociedade, tinha dentro de si a revelação de quem estava diante dele, e ele pôde vivenciar o que Jesus acabara de dizer, porque como eu disse, de acordo com Mateus, foi o Sermão do Monte, e em seguida esse evento, quem sabe ele de longe ouviu quando Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe, aqui é uma conjectura, quem sabe aquele leproso aos pés do Senhor está dizendo, sim, meu Senhor, primeiro é a adoração, é o teu reino, é a tua vontade, é a tua justiça. E se quiseres, Senhor, atende ao meu pedido, atende à minha necessidade. Por isso, aquele leproso, ele foi primeiro adorar a Cristo, e em seguida clamar pela misericórdia. E vejam que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, mas também 100% homem ali presente, ele se compadece daquele miserável. No verso 41 diz, Jesus profundamente compadecido. É interessante como Marcos ele tem uma característica que difere um pouco dos demais evangelistas, porque, por exemplo, João enfatiza as palavras de Cristo, os outros evangelistas enfatizam palavras e atos, mas Marcos, ele quer mostrar também os sentimentos do coração de Cristo. Por isso que quando ele fala sobre Cristo lá no Getsêmani, ele diz que Cristo estava tomado de pavor, e de uma reação
absolutamente forte do ponto de vista humano. Parece-nos, e é verdade isso, que Marcos quer mostrar, que esse Deus presente era também o homem, o Deus encarnado, o homem ali presente. O homem perfeito, o homem sem pecado. E ele diz que Jesus não ficou impassível, mas ele se compadece, o que mostra de fato uma característica do Senhor. Meus irmãos, Deus não é uma força. Você já viu muita musiquinha gospel dizendo que o Espírito Santo é uma força do Senhor? Isso é heresia. E das piores. Espírito Santo, força do Senhor. Isso é mentira, isso é heresia. São 3 pessoas. E por que são pessoas? Porque têm consciência de si mesmo. Quando alguém é uma pessoa? Quando ela tem consciência de si mesma. Por isso que um bicho não é uma pessoa, porque o bicho não tem consciência de si mesmo. Quando ele se olha no espelho, ele não sabe o que fazer. Pega um cãozinho, bota um espelho na frente dele, vai começar a latir, bota um gato, sai. Né? Mas nós temos consciência de nós mesmos. Portanto, o que nós temos aqui é o sentimento, e tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, ficam irados, ficam alegres, se compadecem, eles ficam felizes, eles têm esses sentimentos que são característicos de uma pessoa. Por isso que o nosso relacionamento com Deus deve ser dessa forma. E aí vejam que por isso Jesus, como homem, mas também como Deus, ele fica profundamente compadecido. Essas 2 palavras aqui, profundamente compadecido, traduzem uma única palavra, que traz a ideia de entranha. As entranhas do Senhor Jesus, elas se reviraram quando ele viu a situação miserável daquele homem. O Senhor se compadeceu do sofrimento. Cristo, mais do que ninguém, sabia o significado daquela maldita lepra sobre aquele homem, o significado daquilo. E Cristo, sim, tinha consciência de que ele viera para exterminar, para acabar, para anular o pecado na vida dos eleitos de Deus. Ele se compadece. E vejam só o que diz o verso 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, fica limpo. Meus irmãos, de acordo com a lei do Velho Testamento, Jesus ao tocar no leproso, o que aconteceria? Aconteceria aconteceria o seguinte, a lepra do doente teria mais poder do que a situação pura de um homem qualquer. Então, quando um homem qualquer puro toca um leproso, de acordo com a lei do Velho Testamento, quem é mais forte é a impureza, porque o homem puro, um homem qualquer, não Cristo, mas um homem qualquer, ele não tem poder para passar a pureza ao doente, não, é o doente que passa a sua mazela para quem o tocou. Mas, meus irmãos, aqui, pela primeira vez no mundo, acontece o contrário. A pureza de Cristo inunda o corpo daquele miserável. A lepra não tem poder para contaminar o corpo de Jesus. Ao contrário, a pureza de Jesus tem poder para purificar aquele homem. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para esta cena, agora os irmãos estão entendendo por que Marcos coloca aqui, encerrando este período da autoridade de Jesus sobre os homens, sobre as enfermidades, sobre a lepra, sobre os demônios, como vindo no cumprimento da profecia. Nós podemos perceber, avaliar isso a partir da lei do Velho Testamento. A lei cerimonial e a lei civil estavam sendo extintas ali. Deus está conosco, o Senhor está conosco. Não há mais esse poder da lepra sobre aqueles que supostamente estão puros, mas o Deus está conosco.
essa lei ela começa a perder força, porque o verdadeiro está aqui. As sombras do Velho Testamento, essa lei do Velho Testamento, essas sombras elas perdem, elas começam a desaparecer, porque Cristo é o Emanuel, é o Deus Todo-Poderoso conosco. Meus irmãos, aquele leproso não estava lidando com um pecador, ele não estava lidando com alguém que estava, nesse sentido, como pecador dependente da lei. Não, ele estava lidando simplesmente com o Deus Todo-Poderoso. Tanto que não há quebra nenhuma da lei, que o próprio Cristo ordena que ele vá ao sacerdote, porque ainda essa lei estava ali na UTI, morre, não morre, morre, não morre, mas ainda está ali. Por isso Cristo diz, não, vá ao sacerdote, ofereça os sacrifícios, cumpra o que Moisés ordenou. Por isso, irmãos, nem Cristo, nem o leproso quebram a lei, mas eles simplesmente vivenciam a presença deste Cristo como o verdadeiro entre nós, em detrimento, e essa é a expressão mesmo, em detrimento das sombras de Moisés. É por isso que este ato da purificação do leproso aponta diretamente para o ato da redenção em Cristo. Cristo toca aquele homem podre, apodrecido, e ele não é contaminado, mas ele purifica. Exatamente o mesmo. O que Cristo faz pelos eleitos de Deus? Toma sobre si os pecados. E por isso Cristo não se tornou pecador, mas ele toma sobre si os nossos pecados e nos purifica. Os nossos pecados não têm poder para profanar o Deus Filho Todo-Poderoso que se fez homem. Não, é o poder de Deus Filho, o Todo-Poderoso que encarnou, que tem poder para nos purificar. É por isso, irmãos, que nenhuma lei foi quebrada ali. Nenhuma. Pelo contrário, como eu disse, Jesus, ele vai ordenar que aquele homem vá ao sacerdote. E quando Jesus faz isto, nós vamos perceber que mais uma vez, Jesus está preocupado em demonstrar qual é o principal propósito ministerial da sua vinda nessa terra. Versos 43 a 45 diz assim: fazendo-lhe então veemente advertência. Irmãos, essa palavra aqui, ela é um eufemismo, ela é uma palavra assim, que enfraquece um pouco o significado. A palavra mesmo utilizada por Marcos é que o Senhor Jesus, ele exorta, é como se ele desse uma bronca mesmo. Ele diz com bastante ênfase, ele diz assim, e é interessante porque há duas palavras, diz veemente advertência e logo despediu. O sentido que Marcos dá é o seguinte: o Senhor Jesus fala com muita força sobre ele, e ao mesmo tempo diz assim, agora vai embora, vai, não fique aqui. Esse é o sentido. E qual é então a advertência? Verso 44 diz assim, ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Jesus diz isso, não fale dessa purificação para ninguém, vá apenas cumprir o que as Escrituras dizem. Porque Cristo sabia que a divulgação daquela purificação iria aumentar a admiração do povo para com Cristo, mas uma admiração tortuosa. A admiração do povo, da população, seria por conta dos milagres. Quando, na verdade, Cristo veio para pregar o Evangelho. É por isso que Jesus proibia, porque ele não queria que as pessoas ficassem enebriadas com os milagres, com as curas, as purificações, as libertações. Não, Jesus está diretamente dizendo isso, não é o foco.
não fale para ninguém sobre a purificação, porque nós sabemos que o âmago da pregação está no verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E é interessante, irmãos, porque quando os discípulos querem que Cristo permaneça em Cafarnaum, o Senhor Jesus mostra para eles claramente o que ele deve fazer, quando no verso 38 diz, Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu cure? Não. A fim de que eu purifique leprosos? Não. A fim de que eu liberte demônios? Não. A fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Qual é a ênfase de Jesus? Os milagres ou a pregação? Eu sei que você na sua mente está dizendo assim, puxa pastor, tem um monte de igreja aí que a ênfase são os milagres, e a pregação é só a pregação, Jesus proíbe com veemência, por isso que o Senhor Jesus, ele não fala assim, olha meu filho, não fale nada, olha, não, ele diz assim, olha, olhe para mim, ele devia estar se olhando no seu corpo, ei, olha para mim aqui, não fale nada para ninguém, você está me ouvindo? Sim, Senhor, não fale. Vá ao sacerdote e cumpra a lei. Não ouse falar nada. Foi mais ou menos dessa forma, pela expressão de Marcos, que Jesus falou com aquele homem. Proibindo-o. Mas é interessante, irmãos, que a atitude daquele purificado foi absolutamente insensata e desobediente. Diz a palavra de Deus, no verso 45, aí parece que ele deixou de ser presbiteriano, né? No verso 45 diz, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, aí vejam o resultado, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aquele homem atrapalhou o ministério de Jesus. Porque o que Jesus tinha dito é que iria para todas as circunvizinhanças, entrando nas populações, pregando o Evangelho. Agora ele não pode mais, porque quem se aproxima é o que purifica leproso, é o que livra endemoniados, é aquele que cura. E o povo então ia todo para Cristo. Isso chegou a um ponto tão insuportável, que o Evangelho de João mostra que Jesus fala, o texto que nós lemos para a celebração da Páscoa, quando Jesus prega aquele sermão, a palavra de Deus diz que muitos, quase todos abandonam a Jesus, porque Jesus diz claramente, vocês não estão aqui por causa dos sinais, esse sinal diz respeito à pregação do Evangelho, vocês estão aqui por causa do pão, vocês estão aqui por causa do milagre. Vocês vêm buscar pão para comer? Eu sou o pão. Veja, eles buscavam o milagre, Jesus insistia na pregação. Vocês vêm buscar, querem que eu transforme mais pães aqui? Não, eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E o povo se entreolhou e falou, ih rapaz, o negócio está ficando meio ruim aqui. Agora quem está atrás dos milagres, né, das coisas, aí agora ele vem dizer umas coisas duras como essa, e de fato o que João diz é que o sermão é muito duro, é muito radical. Todos abandonam, ficam os 12, Jesus olha para os 12 e diz assim, vocês não querem ir embora também não? Vocês estão comigo por causa de milagre ou por causa da palavra? Pedro responde, aquilo que Jesus já sabia, Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras, não milagres, não purificação, não exorcismo, tens as palavras de vida eterna. Mas Jesus não refrescou não, irmãos. Ele olhou para Pedro e disse assim, não vos escolhi em número de 12, um de vocês é o diabo. E eu imagino os discípulos se entreolhando, eita, quem é o diabo aqui dentre nós? Aquele homem foi insensato. Por quê? Porque ele foi motivado pela sua emoção, a pura emoção. Ele desconsiderou a ordem de Cristo
trazendo grande prejuízo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui com muito temor aqui, muito temor. Mas eu quero falar isso pastoralmente. Essa história de no culto você chamar pessoas para dar testemunho, para falar de si, aí é 70% de mundanismo, né? Eu vivia nos prostíbulos, vivia nas drogas, blá, 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 blá. Os adolescentes, alguns ficam até babando, né? Eita, rapaz, a vida do cara foi boa antes, né? Aquela vida devassa. Aí 30%, aí Jesus me alcançou, aí agora eu sou... Mas que história é essa? Você chama uma pessoa para dar testemunho porque ela foi curada de câncer. Fala aí. De fato, olha, eu sou membro da igreja, a primeira igreja presbiteriana, e ali eu fui curada de um câncer. O Senhor me alcançou. Mas às vezes olhamos para isso e achamos que de alguma forma isso vai trazer a compreensão de Cristo. Irmãos, Cristo proíbe isto. Uma igreja que divulga os milagres em detrimento da pregação teológica, doutrinária, ela está desobedecendo ao Senhor. E foi o que aquele homem fez. Se no início a atitude daquele homem foi tão bonita, de fé e submissão, em seguida ele se deixa mover por emoção. Pastor, mas ele está muito alegre, ele está explodindo de alegria, ele não consegue se conter, mas o Senhor ordenou. O Senhor ordenou para que ele não falasse, mas ele desobedeceu e trouxe prejuízo para o ministério de Cristo. É por isso, irmãos, que ainda com muito temor no coração e falando respeitosamente, igrejas que enfatizam milagres, elas prestam um desserviço a Cristo. Deus não nos chamou para propalar os milagres que eventualmente Ele faz na nossa vida. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. Simples assim. Mas quando nós, movidos pela emoção, não há intrinsecamente uma maldade no meu coração no sentido de que eu vou fazer isso para prejudicar o ministério de Cristo. Não, ninguém pensa assim. Acredito piamente. Nenhum desses irmãos que usam esse protocolo da divulgação de milagres, eu não tenho nenhum problema em acreditar que no íntimo do coração eles não têm esse desejo, eu vou fazer isso para atrapalhar. Não, eles acham que estão propagando o Evangelho, eles acham que com isso eles estão auxiliando, mas não estão. As pessoas têm que vir a Cristo, não por seus milagres, mas pela redenção. Eles têm que vir a Cristo, não porque eles querem resolver alguma coisa na sua vida, mas eles têm que vir a Cristo reconhecendo que são leprosos, pecadores, e devem se prostrar diante do Senhor. Senhor, se quiseres, tu podes fazer, mas eu estou aqui para te adorar. É por isso que nós temos tantas igrejas cheias de pessoas mimadas, mimadinhas, que querem resolver os seus problemas. E quão menos as igrejas formadas por homens e mulheres amadurecidos, dizendo: Senhor, que me cortem a cabeça, que me coloquem para fora do emprego, que eu contraia uma doença horrível, mas eu estou aos teus pés, adorando ao Senhor pelo reconhecimento do Evangelho. É claro que Deus cura, é claro que Deus purifica de lepra, mas, meus irmãos, não é este o conteúdo da pregação. Senão, faremos como aquele afoito. Nós podemos prestar um desserviço a Cristo, porque desobedecemos a sua palavra. Quais são as aplicações que poderíamos fazer à nossa vida, meus amados irmãos? Quero trazer aqui algumas aplicações para o nosso dia a dia, diante de tudo que nós vimos aqui. A primeira aplicação é que nós devemos nos lembrar da obra redentora de Cristo, que foi feita voluntariamente por Ele. Sim, este evento,
que tem uma carga tão profunda com relação à lei do Velho Testamento, aponta para a obra redentiva de Cristo, aquele totalmente puro que tomou sobre si os meus pecados e não se contaminou com eles, pelo contrário, com o seu poder, me purificou. Aleluias! Louvado seja o nosso Deus por isto. Louvado seja o nome de Cristo, que tem poder para nos purificar. Meus irmãos, nós temos que entender que nós nem nos prostramos diante do Senhor, nem pedimos a Ele nada, pelo contrário, nós éramos rebeldes, não tivemos nem a atitude desse leproso, éramos totalmente rebeldes contra Cristo, mas Cristo escolheu nos amar. E Ele tomou a nossa lepra sobre si. Ele decidiu isso, estando nós com o coração cheio de ódio e de rebeldia contra Ele. Por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Irmãos, nós precisamos também aprender que uma vez remidos, uma vez salvos, devemos sempre nos prostrar diante da soberania do Deus Filho Todo-Poderoso, e que a vontade dEle seja a nossa e não o contrário. Que façamos com Cristo da mesma forma como Ele nos ensinou quando fez com o Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Que não sejamos como meninos, crianças mimadas no reino de Deus. Aí desiste, acha que Deus não ama porque não consegue um emprego, acha que Deus não ama porque o problema não é resolvido, acha que Deus não ama. Vamos parar com isso. Precisamos entender a nossa condição de salvos diante do Senhor. Meu irmão, eu digo a você, se você herda um baú cheio de ouro e pedras preciosas, o que significa um arranhão na parede da sua casa? É a mesma coisa, as pessoas se esquecem de que nós temos um tesouro incontável, inimaginável, imensurável, que é a salvação eterna, e ficamos mimadinhos com probleminhas da vida. Não. Devemos estar prostrados diante do Senhor e não perder a alegria da salvação. Por isso, de vez em quando, irmãos, temos que fazer como o salmista: ó Senhor, traz de volta a alegria da salvação, meu Senhor, para que eu tire os olhos do mundo e contemple pela fé o teu trono da graça. Irmãos, a nossa obediência a Cristo deve ser total. Não podemos agir por emoção. Eu estou tanto emocionado e aí eu vou fazer isso para Cristo. Não. O que vai reger as suas atitudes não são suas emoções. Você pode estar explodindo de alegria, até por uma obra de Cristo específica na sua vida, mas calma, alto lá. Isso não dá o direito de desobedecermos a palavra do nosso Senhor. Não podemos. Já vi muitos pastores, colegas meus, dizendo: Alfredo, eu tive que inovar no culto, porque, sabe, estava um culto assim meio mesmice, sabe? Foi, meu irmão, o que você fez? Eu botei lá uma dança lá, botei os adolescentes para dançar, e fiz um monte de coisa, e coloquei colorido, e babá, e disse aí, encheu a igreja. Eu falei: pois é, meu irmão, pois é. Mas o que vale não é a ânsia de encher a igreja, mas antes disso é obedecer à voz de Cristo. Não usar subterfúgios, sejam pela emoção, seja por um projeto, mas pregar com fidelidade. Assim obedecemos ao Senhor. Nossa obediência deve ser total. Não podemos agir por emoção, por aquilo que queremos ou desejamos, mas por aquilo que Deus determinou para nós. Meus irmãos, não podemos fazer conforme a nossa vontade, mas devemos agir conforme a vontade de Cristo, para não atrapalharmos
o seu reino e que em nós haja este desejo. Que Cristo, nisto também, seja exaltado no nosso meio e que saiamos daqui cheios de Cristo e que Ele, de fato, seja o mais importante para mim, em detrimento de qualquer sentimento, seja de tristeza, seja de alegria. Que Cristo seja a minha alegria e o meu temor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir para que o presbítero Jorge venha aqui à frente e ore, por favor. Amado Deus, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor tem o domínio, o Senhor tem o poder, o Senhor tem a glória, o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque o Senhor é o Criador, o Senhor é o único Deus, e queremos reconhecer perante a nossa igreja, perante a tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece e nos diminui para que o Senhor cresça. Precisamos olhar para o Senhor na dimensão do Senhor e nos humilharmos diante de Ti, como disse a tua palavra. Se o Senhor quiser, podes purificar-nos. Se o Senhor quiser, pode nos conduzir pelos caminhos e nos levar aos pastos verdejantes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode colocar um banquete diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos levar até ao Senhor. Purifica-nos, Pai, porque estamos nesse mundo e temos nos contaminado por ele. Muitas vezes, Pai, sem percebermos, nos deixando nos iludir por falsos profetas, por falsos professores, por falsos instrutores, por falsos pastores. Por isso, limpa o nosso coração, Pai. Coloca o Teu Evangelho, coloca em nós a disposição de Te servir, mas de Te servir com firmeza, com clareza, sabendo que o nosso tesouro não está aqui. O nosso tesouro é a Tua presença em nós. Por isso, prepara-nos, capacita-nos para enfrentarmos todas as diversidades que tivermos que enfrentar. Nos capacita, Pai, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Se o Senhor quiser, nos capacitará. Por isso, Pai, prostrado diante de Ti, com o rosto do Espírito em terra, queremos Te pedir, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda a cada um de nós a sermos cada vez mais fiéis e parecidos com Cristo. É em nome dele, Pai, que Te pedimos, já agradecidos, porque se o Senhor quiser, o Senhor fará essa obra em nós. Obrigado, em nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e toda a obra do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, do Deus Todo-Poderoso, estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus que hoje se reúne ou se reuniu para celebrar a Cristo, o Cordeiro Pascal.
aquele que morreu em nosso lugar, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, eu tenho só alguns avisos